Eu só queria dizer pra todo mundo que a Terra é plana. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Nesses últimos tempos, temos observado uma tendência bastante infantil na nossa sociedade. O que a psiquiatria tem definido como ondas de modismo, para não dizer de disfunção psicocoletiva. É quase como uma pandemia de um traço esquizofrênico. A mania de ver conspiração e mistério em tudo e para todos os lados onde se olha. Nesses últimos dias, tem vindo à tona um assunto que não contradiz esse fluxo de infantilidade. Retornamos então à Idade Média, aonde acreditávamos que vivíamos em um plano, ou seja, em uma dimensão completamente plana e achatada. Para falar um pouco mais simples, a teoria, que não é nem teoria, porque uma teoria ela deve ser feita de fundamentos, o que na verdade não existe. Mas vamos considerar a ideia da Terra plana. Todas as vezes que nós vemos um novo capítulo desse conspiracionismo barato, fica mais cômico ver a infantilidade de quem defende tais questões. Porque defende sem armas para a defesa e conceitua sem ter fundamentação. Mas, em respeito a muitas pessoas que são bombardeadas por esse tipo de comentário, de falatório, nós vamos expor aqui por que não se deve acreditar numa besteira dessa e o que nos fundamenta não acreditar, mas apreciar a realidade de uma Terra globoide, ou seja, porque nós estamos em um corpo cósmico, ou seja, o planeta Terra, que tem o formato geóide. E quando eu falo geóide, é um globo suavemente achatado nos polos. Por que devemos acreditar que a Terra é um globo? Então, vamos partir de alguns princípios e depois analisá-los um a um. Convido você a me acompanhar nessa análise. E por favor, lembre-se que todo conceito tem o seu fundamento. E sem fundamento, nada pode ser conceito. Vamos analisar? Na maioria das vezes, a crença da Terra plana se origina em deturpações religiosas. Imagine só que, em vez de habitar um planeta basicamente rochoso, a humanidade vivesse apoiada nas costas de elefantes equilibrados no casco de uma tartaruga gigante que está vagando pelo universo. Essa ideia absurda foi introduzida no século XVII por um homem chamado Jasper Dunkels, que ouviu a lenda dos antigos nativos americanos, mas parece que eles não eram os únicos a acreditar nessa esquisitice, já que o mito também circulava entre os indianos e os chineses. Mas o que a Bíblia diz? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e o que os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40, 22. A palavra globo, no original, é shub e significa disco, não, somente globo dos céus. Ela se repete nas citações como Jó 22, 14 e Provérbios 8, 27. Isaías fala simplesmente de um Deus atento ao que ocorre no mundo. Seria como se fosse uma visão da Terra a partir do espaço. O profeta não queria dar aula de astronomia, mas nem por isso ele disse uma inverdade científica. Trata-se de uma linguagem claramente demonstrativa, em que Deus está assentado sobre o globo da Terra, vista do espaço como uma esfera.
Isso nos assinala que Deus ele preocupa-se em falar-nos a verdade. Em contraponto a esse texto bíblico, eu pergunto: como alguém que diz ser cristão olha para a Bíblia, uma citação dessa, e ainda continua dizendo que a Terra é plana? Mas o que diz a ciência? Vamos fazer uma observação física básica. Se a Terra é plana, sempre é dia em alguma parte do mundo. Não existe nascer nem pôr do sol, exceto talvez regiões cercadas de montanhas altas. O mesmo se aplica à Lua. Se é sempre visível em alguma parte da Terra, mas desce abaixo da linha do horizonte em um momento e emerge do horizonte no lado oposto todos os dias. Terraplanistas, por assim dizer, afirmam que, independentemente da altitude, sempre vemos o horizonte plano, à altura dos olhos. Isso seria impossível se a Terra fosse um disco. Só seria possível se ela fosse um plano infinito. Se é um plano infinito, então por que não descobrimos muitas terras e os mares além da Antártida? Se a Terra fosse um disco com um polo norte no centro e a Antártida nas bordas, então, se estivéssemos em um avião a uma altitude de voo de cruzeiro, 36 mil pés por aí, poderíamos ver todos os continentes. Seria possível ver a China, Estados Unidos, Europa, África, Austrália, simultaneamente. Ao se sobrevoar São Paulo, por exemplo, bastaria olhar para o lado certo. Ao viajarmos de avião sobre o Oceano Atlântico ou Pacífico, suficientemente afastados dos continentes, não vemos terra alguma, o que seria impossível se a Terra fosse plana. Em túneis sem desvios laterais horizontais e com muitos quilômetros de extensão, não é possível ver uma entrada a partir da outra. Ao se observarem as luzes de veículos se aproximando, elas parecem emergir do solo a certa distância. Em 2008, Fedor Filovich Krumagov demorou 112 dias para circunnavegar a Antártica em um barco à vela. Se a Antártica fosse a borda de um disco de 20 mil quilômetros de raio, essa façanha seria inviável e impossível, aliás. Ao fazer cálculos envolvendo a curvatura da Terra, é importante não usar para grandes distâncias fórmulas que valem apenas para pequenas distâncias. Um erro muito presente nos terraplanistas. Ao comparar explicações da Terra plana com as da Terra esférica, é importante não misturar contextos. No modelo da Terra esférica, admite-se o fato observável diretamente de que tudo exerce força gravitacional sobre tudo, o que implica que em planos equipotenciais gravitacionais, aos quais define o conceito de horizontal e vertical. Ao usar argumentos que dizem que rios precisariam subir e descer antes de chegar ao mar, no modelo da Terra redonda, essas coisas são sumariamente ignoradas. Mas agora existem algumas perguntas que vale fazer aos terraplanistas. O único jeito de explicar os eclipses lunares é o alinhamento entre o Sol, Terra e Lua, de tal maneira que a sombra da Terra é projetada sobre o satélite natural, e essa sombra é redonda, o que só é possível se a Terra for uma esfera, não uma tábua. E aí, o que vocês dizem? Circunnavegação. Desde o começo do século XVI, os navegadores, e desde o século passado os aviadores, sabem que dá para sair de um ponto do planeta e avançar em linha reta toda a vida até retornar ao mesmo lugar de onde vieram. E isso só é possível em um planeta esférico, em uma dimensão esférica. Fusos horários. O único jeito de explicar as diferenças de horário entre lugares distantes na Terra é por meio da rotação e do formato esférico do planeta. Se o Sol iluminasse alguns lugares primeiro e outros depois, fosse assim como um holofote, seria possível vê-lo num canto do céu mesmo à noite. Mas como não é plana a Terra e uma esfera, isso não é possível. Outros planetas. Não é só uma foto da NASA, ou fotos da NASA, mas desde o século XVII até a mais humilde luneta mostra que os outros planetas e satélites são esféricos,
Por que só a Terra seria exceção? As estrelas no céu. Se tivéssemos todos em cima de um tampo de massa de proporções planetárias, todos veríamos as mesmas constelações no céu. Como a Terra é um globo, quem mora em Nova York não consegue ver nosso Cruzeiro do Sul, enquanto os moradores de São Paulo não conseguem ver a estrela polar da constelação da Ursa Maior. Por quê? Por uma questão de esfericidade do planeta. Ou seja, não existe um contra-argumento científico razoável. Os terraplanistas, eles trabalham com suposições conspiracionais e com a religiosidade doente. E isso não é uma crítica, mas é um apelo. Se vocês defendem uma teoria, por favor, argumentem cientificamente. Se não, parem. Porque isso causa confusão nas pessoas. E é ridícula a iniciativa de proferir uma informação sem que você tenha certeza disso. Por favor, busquem fundamentação. Senão, não existe conceito.